saber se, efetivamente, as águas do Centro Alentejo realizaram algum investimento durante este período, digamos assim, que mediou entre o envolvimento com aquela empresa e o momento da rescisão, pelos quais, digamos assim, vamos ter de, digamos assim, reembolsar, ressarcir essa empresa pelo investimento feito. A terceira questão tem a ver com se foram ou não feitas candidaturas a fundos comunitários ou sem investimentos em curso e que eventualmente ficam comprometidos com esta decisão. O quarto aspecto que eu gostaria de ver esclarecido, ainda antes de tomar depois uma posição sobre o assunto, é se este problema, o problema fundamental das adoções de água aos depósitos, se está diminuído ou se houve alguma evolução positiva ou se continua a haver, em muitas zonas da nossa cidade, situações de muito baixa pressão e, por vezes, de falta de água. Estas questões são, a meu ver, questões muito importantes, porque nós podemos não gostar, e eu sou daqueles que sublinho enfaticamente que o contrato com as Águas de Portugal é um contrato leonino, é um contrato que apenas confere vantagens objetivas a uma pertença entidade pública que apresenta características de potencialmente privatizável, dadas as características das imposições unilaterais dos consumos mínimos, o que, sendo uma empresa pública do Estado, se não tiver em vista uma eventual privatização, não teria que ter esse tipo de períodos ou esse tipo de preocupação. Portanto, eu tenho razões de sobra para não gostar desse contrato com as Águas de Portugal e, por conseguinte, tenho razões de sobra para também desejar sair. Agora, eu penso que esta questão é uma questão muito importante e muito pesada para o nosso destino, porque as pessoas não querem ficar sem água no fogareiro. Não vou dizer que o município é incapaz de o fazer, porque se toda a vida assim foi, embora eu não seja muito apologista da tradição de se toda a vida assim foi, toda a vida assim será, não sou dessa opinião, as coisas efetivamente mudam, mas efetivamente toda a vida os municípios tiveram competência da gestão da água. Poderiam eventualmente ir mais longe, poderiam eventualmente ter avançado para o maior profissionalismo e para a recolha de saberes junto das entidades que o têm e, nesse sentido, eventualmente até ter avançado desde logo para algumas parcerias com algumas empresas ou com algumas subcontratações para empresas especializadas que permitissem fundamentalmente a monitorização do sistema e a manutenção da rede, nomeadamente para prevenir as perdas. Essas situações, a meu ver, estão por resolver, não tenho nenhuma notícia, nem sua, nem nenhum elemento do município, nem conhecimento direto que me garantam que essas situações estão mitigadas ou adequadas. E, portanto, essa situação suscita naturalmente muita reserva. Outra questão que já teria conta, não sei se é a quinta, penso que sim, tem a ver com o facto de saber ou não se estão esgotadas completamente as hipóteses de renegociação com as Águas de Portugal e, em particular, com a empresa filial Águas do Centro Alentejo. Isto porque é crescendo por todo o país um sentimento de revolta por parte dos municípios relativamente aos acordos celebrados com as empresas do Grupo Águas de Portugal. E depois também na questão dos resíduos sólidos urbanos com a empresa de alto fomento, que pertence exatamente ao mesmo grupo e que apresenta exatamente as mesmas características de volumes mínimos de resíduos sólidos que são fixados previamente, independentemente de haver ou não resíduos sólidos para tratar. Portanto, a questão é perfeitamente similar. Está a ganhar forma uma onda que poderá obrigar, no futuro próximo, o Governo a rever a posição e a filosofia que definiu para o funcionamento dos sistemas públicos de abastecimento de águas e também, concomitantemente ou complementarmente,
crescente, o descontentamento por todo o país é alarmante. Estas cláusulas unilaterais impostas continuam a deixar escondido um objetivo que cada vez se prefigura como mais claro, a clara intenção de um dia privatizar estas empresas, e não obstante os sistemas multimunicipais, na sua essência, na sua filosofia de base, sejam sistemas que me mereçam algum carinho no plano teórico, eu estou cansado de ver inúmeras situações em que as boas ideias são estragadas por más práticas, e este é um caso claro disso. Portanto, esta, salvo erro, seria a quinta questão que colocava. A sexta e última é que não aceito com bom grado, sem que haja uma resposta minimamente satisfatória, que se acabe com uma situação sem apresentar a solução alternativa. E, do meu ponto de vista, se nós vamos rescindir unilateralmente, à pressa, por causa das cláusulas jurídicas do contrato, dos encargos que daí poderão decorrer, dos consumos mínimos, tudo certo. E até pode haver toda e muita razão para isso. Mas temos que saber o que é que vai acontecer a seguir. E, do meu ponto de vista, na análise que eu fiz, há duas hipóteses possíveis. A primeira é as águas e a rede de saneamento básico voltam a ser aquilo que sempre foram, uma atribuição municipal que, nos anos mais recentes, terá sido desmunicipalizada a favor da Administração Central. Pretensamente da Administração Central. Não deixam de pairar nuvens negras de suspeita sobre as alegadas, e agora ponho entre aspas, boas intenções desse princípio, porque há de facto razões sobejas de suspeita relativamente a essa matéria. E por conseguinte, do meu ponto de vista, há duas hipóteses. Ou as águas voltam a ser efetivamente uma competência municipal, e se é uma competência municipal é preciso saber duas questões. Que fontes de financiamento estão ao alcance do município para fazer o investimento na renovação, na infraestrutura, quer das adoções, quer da distribuição em baixa, onde se dão perdas muito significativas e que, inclusivamente, aqui na informação dos serviços técnicos, diz que vamos pagar, nomeadamente em águas de saneamento, por situações que são efetivamente perdas na rede. Se há dinheiro para fazer esse investimento na infraestrutura, e essas fontes de financiamento é se há fundos comunitários onde se possa fazer, se há financiamento bancário ao qual possamos recorrer, se o município tem autofinanciamento suficiente para garantir a